Então, agora nós teremos a empresa Huawei. Acertei o nome. Então, a gente convida a Giovana Ferreira Sena de Almeida e Felipe Nascimento. Por favor, sejam bem-vindos. Palmas para eles, por favor. Você quer usar esse microfone aqui? Vão dividir? Ah, tá bom. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Felipe, sou líder de projetos na Huawei, estou junto com a Gia aqui, nossa gerente de RH regional. E antes de começar, eu queria perguntar, quem aqui já conhecia a Huawei, já ouviu falar? Levanta a mão, por favor. Luan trabalha com a gente, legal. E alguém aqui sabe o que a Huawei faz? Quem conhece, levanta a mão também. 1, 2, 3... A nossa estagiária não levantou a mão, muito bom. Tá bom, e a ideia aqui é apresentar a empresa para vocês, vocês conhecerem um pouquinho mais da gente, da nossa cultura, o nosso plano de estágio. E pode passar, por favor. Para começar, a gente vai falar um pouquinho da Huawei no mundo. Ela é uma empresa multinacional, líder em TIC, né, que é Tecnologia da Informação e Comunicação. E a visão da Huawei é levar para todas as pessoas, empresas, residências, um mundo conectado. E, através desse mundo conectado, possibilitar a vida delas se tornar melhor. Isso abrange tudo. Falando em números mundiais, né, são mais de 200 mil colaboradores, 170 países presentes. Somos quase top 100 no Fortune 500, que é um ranking de valor o valor da empresa no mercado. Top 5 em investimento, em P&D. Investimos pesado em pesquisa e desenvolvimento, porque o mercado de tecnologia ele é competitivo. 55% de todo o corpo de funcionários da Huawei, mais de 55%, é só em P&D. Esses números refletem um pouquinho de como a empresa investe em tecnologia e inovação. E um número interessante, que a gente vai abordar melhor isso aqui, é que mais de 3 bilhões de pessoas no mundo são conectadas através de aparelhos e sistemas da Huawei. Tá bom? Pode passar. Obrigado. Entrando um pouquinho no que a gente faz, né? A Huawei, ela trabalha atendendo consumidores diretamente com seus produtos, atendendo empresas e atendendo também operadoras de telecomunicação. Então, a gente pode, com muita propriedade, falar que 90% do Brasil está conectado com um sinal de 3G, 4G, 5G, através das tecnologias que a Huawei proporciona para as operadoras, né? E todo o ecossistema de conectividade de celular. Mas não somente isso. Eu não sei se vocês já conheceram ou já conheciam alguns equipamentos, a gente chama de vestíveis da Huawei, né? Fone de ouvido, o relógio que eu estou usando aqui, celular, notebook, tablet e tudo mais. A gente também tem linha de produtos e de negócios que é de digital power, que a gente chama, que é em geração de energia limpa, de energia verde. A gente possibilita que as nossas parceiras, as empresas que trabalham com a gente, possam reduzir a sua emissão de carbono através da energia fotovoltaica, né? Não sei se vocês sabiam também, mas a Huawei também trabalha com carros elétricos. Esse negócio ainda não chegou no Brasil, mas é um negócio bem forte na China, em outros países. Aqui no Brasil a gente tem a BYD, né? Mas lá na China a Huawei é uma das líderes nesse segmento de automotivos, né? A gente também produz carros inteligentes e também o serviço de computação em nuvem, né? A gente é o provedor preferido, né, pelos clientes quando a gente fala em tecnologia de nuvem, com excelência no serviço, excelência no produto e tudo mais. Pode passar, por favor. Falando do Brasil aqui, nós estamos presentes em quase todas as regiões do Brasil ali, com escritórios em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Curitiba, certo? São mais de 17 mil funcionários diretos e indiretos, muitos clientes,
muito dinheiro investido no Brasil e investido em P&D, recolhimento de impostos. Temos 2 fábricas no Brasil, em Manaus e Jundiaí, e vários hubs logísticos, mas o principal fica em Sorocaba, que é um galpão logístico todo conectado através do 5G, totalmente automatizado. É bem legal. Pode passar, por favor. Aí, de novo, só para aprofundar um pouquinho as áreas de negócio, a gente tem um vídeo na sequência que vai falar um pouco mais, né? Então, falando do Brasil. No Brasil, a gente atua atendendo as operadoras, fornecendo os hardwares de telecomunicação, que são aquelas antenas, aquelas torres que vocês enxergam, né? A gente ajuda as empresas, órgãos do governo, que é o grupo de negócios ali, que é o corporativo, a se conectar e a modernizar. A fim de curiosidade, o Banco Central do Brasil é um cliente nosso e todas as transações Pix que vocês fazem passam por equipamentos da Huawei. Todo o serviço de computação, de processamento de dados, é tudo provido pela Huawei. Então, nós também participamos da implementação do Pix no Brasil, né? O Digital Power já falei, que é geração, distribuição e armazenamento de energia limpa, serviço em nuvem, desculpe, e atendimento aos consumidores com os equipamentos vestíveis, que a gente chama. Pode passar, por favor. Agora tem um videozinho rapidinho para falar um pouquinho mais sobre tudo isso. Pode seguir, por favor. Um videozinho rápido só para consolidar toda essa introdução que a gente falou aqui. Aqui a gente trouxe para vocês alguns marcos importantes da nossa empresa no Brasil. A gente chegou no Brasil em 98, a nossa empresa foi fundada em 87 lá na China, certo? Não vou passar por todos, mas eu vou falar algumas importantes, como, por exemplo, a primeira conexão 3G, nós participamos. A primeira conexão 4G, nós participamos. E a primeira conexão 5G, nós também participamos. Toda a estrutura de conectividade de eventos importantes no Brasil, como Copa do Mundo, Olimpíadas, nós também fomos responsáveis por trabalhar junto com as operadoras e possibilitar esses eventos conectados, não somente em conectividade, mas também possibilitando segurança com uso de inteligência, né? Em 2020, nós lançamos o nosso centro logístico totalmente conectado, certo? E em 2023 fizemos 25 anos, e no ano passado, falando do setor automotivo, nós lançamos no mercado o Supercharger, que é um carregador para carros elétricos, que a cada 1 minuto carregado ele gera 1 quilômetro de autonomia. Então, foi algo totalmente inovador e gerou bastante comentário no mercado, aí foi bem bacana. Pode passar. Como a gente está falando para um curso de administração, a gente optou por trazer alguns números financeiros, alguns dados interessantes aqui. Resultados financeiros nós temos de 2023, porque o de 2024 ainda não foi publicado, vai ser publicado no ano que vem. Mas só para fim de números, né?
No ano de 2023, nós fechamos o ano no mundo inteiro com quase 100 bilhões de dólares de receita, sendo proveniente 51% só do grupo de negócios de operadoras, de conectividade. E os outros 30 e poucos por cento apenas com consumo, fornecendo equipamentos, celulares, relógios, fones de ouvido e etc. Os outros são os negócios agregados ali que a gente comentou. Mas algumas curiosidades, por exemplo, mais da metade das empresas que estão ranqueadas no top 500, nós atendemos ou trabalhamos em parceria, né? E não vou passar por todos os números ali, mas pode avançar, por favor. A gente quis trazer também um pouquinho da cultura que a empresa vem trazendo. Isso tem sido muito conversado, né? Muito falado ultimamente, com as mudanças geopolíticas aí no mundo inteiro, sobre responsabilidade social, sobre responsabilidade ambiental. E como uma política da nossa empresa, nós escolhemos sempre se manter nesse direcionamento, certo? Nós temos alguns programas de inclusão digital, que nós falamos que é o Tech for All, e ele faz parte de um globo de políticas chamado Tech for Good, que é a tecnologia a serviço da sociedade para o bem e para a melhoria como um todo. E esse Tech for All, ele possibilita, através de diversos programas, por exemplo, em conservação da natureza, com o uso da tecnologia, fazer monitoramento de áreas remotas, fazer a inclusão digital em pessoas que estão distantes, por exemplo, comunidades ribeirinhas e etc. A gente tem a questão da segurança e confiabilidade, né? A Huawei ela é uma das líderes em comunicação e em tecnologia de conectividade, quando a gente fala de segurança de dados, né? Teve muitas discussões em anos anteriores, né, com questões geopolíticas, falando da tecnologia, da confiabilidade da tecnologia chinesa, mas os números dizem tudo ao contrário. A maioria dos nossos equipamentos eles são certificados por instituições de segurança extremamente rígidas e confiáveis, né? E então, todo mundo que utiliza a conectividade da Huawei, ela proporciona uma segurança. Proteção ambiental, como eu já falei, né? Então a gente promove a energia renovável, como está falando ali, ó, a gente tem um projeto na Ilha do Marajó que possibilita o monitoramento de degradação de meio ambiente através da conectividade e equipamentos de inteligência artificial, que a gente vai passar ali na frente, geração de energia limpa, né? E um ecossistema saudável e harmonioso, né? A gente preza muito pela transparência nos negócios, na ética. Todos os processos, quando a gente fala de cibersegurança, eles são muito bem estruturados para trazer segurança para quem trabalha com a gente, para os nossos clientes e também para os consumidores finais. Pode avançar, por favor. Aqui eu trouxe alguns painéis sobre inteligência artificial, eu não vou detalhar todos, né? Mas, por exemplo, tudo que a gente trabalha com a inteligência artificial e alguns marcos importantes, como, por exemplo, o uso do transporte inteligente na cidade de Shenzhen, na China, com monitoramento de câmeras e monitoramento de conectividade inteligente, diminuiu o tempo de trânsito em 15%. Como vocês podem ver, por exemplo, 80 vezes na eficiência de inspeção das linhas de energia com monitoramento inteligente, com uso de inteligência artificial. Pode retornar. O aeroporto de Shenzhen também aumentou em 5% a sua capacidade técnica de voos, entregas remotas com uso de drone, logística inteligente, cidades inteligentes. Tudo isso para demonstrar para vocês que a conectividade e a tecnologia está presente na nossa vida muito mais do que só em celulares, relógios e computadores. Tá certo? Pode passar um pouquinho. Pode avançar. Acho que tem uns... mais um pouquinho. Eu vou falar só um pouquinho de como é um estágio na Huawei e o compromisso que a Huawei tem em impulsionar a carreira de quem trabalha com a gente, seja trabalhando com a gente por um futuro longo ou por um futuro curto, e o compromisso de, impulsionando essa carreira, gerar ganhos para a sociedade com a qualificação de pessoas para trabalhar no mercado de tecnologia. A gente tem um ambiente que proporciona desafios, aprendizados e um bom networking no setor de tecnologia e telecom. A gente se compromete a fornecer um acesso ao mercado de tecnologia e ao telecom, que é um mercado não é tão fácil de se ingressar, vamos dizer assim, principalmente falando aqui no Brasil e na cidade de Curitiba. A maioria das empresas estão só em São Paulo. A transmissão de conhecimento, o compartilhamento de ideias e os estagiários que trabalham com a gente
permite que eles tenham um senso de dono e a gente incentiva a inovação com eles. Então, eles são livres para sugerir, livres para pensar e, dentro do seu universo de trabalho, também são livres para tomar decisão de maneira controlada ali no seu ambiente. Então, é uma certa liberdade para eles poderem estar desenvolvendo. A gente também tem um forte fomento ao conhecimento, né, a capacitação, a possibilitar a capacitação desses estagiários através de diversos programas que a Gi vai estar falando. E a gente também tenta proporcionar para todas as pessoas que trabalham com a gente um ambiente inclusivo, dinâmico e em constante transformação. Quando a gente fala do mercado de tecnologia, mas não só do mercado de tecnologia, ele é um mercado muito volátil. Então, às vezes, a tecnologia que a gente está usando hoje, o ano que vem já vai estar obsoleta. E a gente precisa estar em constante transformação e adaptabilidade. Então, todas as pessoas que colaboram com a gente vão estar inseridas nesse mundo, o que é muito enriquecedor profissionalmente. Posso falar por experiência própria, porque eu fui estagiário, né? Temos alguns estagiários que trabalham com a gente, que foram contratados aqui também. Então, é um ambiente bem interessante. E também a inclusão em um ambiente de negócio corporativo, né, de altíssimo nível. É muito interessante. A gente trouxe alguns relatos, alguns são alunos da UTF aqui, outros não, né? Não vou ler os relatos por inteiro, vocês podem ficar à vontade para ler também, depois a gente pode enviar. Mas é só para mostrar que a gente tenta se comprometer com um ambiente de estágio interessante, enriquecedor, e com um plano de futuro para todo mundo que trabalha com a gente, né? O estágio ele é para experimentar, ele é para tentar e para se reconhecer, para ver se aquilo é o que você está querendo. E a gente tenta transformar esse mundo do estágio da melhor maneira possível, como uma experiência positiva na vida de todo mundo que trabalha com a gente. Eu vou passar a palavra para a Gi agora. Oi, gente, eu sou a Giovana, prazer em conhecê-los. Eu faço parte do RH, sou responsável do RH regionalmente aqui de Curitiba, atendendo toda a Regional Sul. E eu vou explicar um pouquinho mais para vocês sobre o nosso programa de estágio. Não está aparecendo? Eu vou falar aqui, então, só para citar para vocês. A gente tem o Workshop Brasil, onde a gente vai apresentar para vocês sobre a empresa, pessoal de São Paulo apresenta, do Rio de Janeiro, aqui de Curitiba, para a gente conseguir mostrar para vocês o funcionamento da empresa. Então, a gente apresenta os departamentos, as atividades, faz dinâmica de grupo para vocês entenderem mais ou menos como que é o dia a dia do pessoal que trabalha nesses departamentos. E, ao final do ano, a gente tem o Job Fair, que a gente apresenta para vocês todas as vagas que a gente tem aberto. E essas vagas podem ser em São Paulo, em Rio de Janeiro, Curitiba, em Brasília. Então, a gente tem essa dinâmica de diversos locais que vocês podem se mudar para trabalhar também. A gente tem o Site Visit, que é quando a gente leva vocês para conhecerem o que a gente faz a campo mesmo. A gente chama de site todas essas antenas que vão gerar o sinal do 3, 4, 5G. Então, é meio que uma ida à prática. O que a gente faz no escritório é meio que um background para fazer esse site funcionar. Então, a gente leva vocês nesses locais para vocês entenderem como que funciona. Então, a gente leva junto com o nosso responsável do DQA, que ele é o responsável de verificar a questão de segurança, de instalação dos trabalhadores que vão a campo. E vocês compreendem como funciona do completo, desde como o equipamento chega a esse site e como ele é instalado e como que as operadoras vão dar o segmento nisso também. A gente tem... Pode deixar lá por enquanto. A gente tem o Interjourney, que é quando vocês apresentam o desenvolvimento de vocês na empresa após 6 meses de contratados. E é para a gente ver como que vocês se desenvolveram mesmo. Vocês vão apresentar para todos os outros estagiários e para os seus superiores, para a gente ver como que foi esse desenvolvimento. O que vocês aprenderam, o que vocês tiveram dificuldade, o que vocês conseguiram desenvolver de diferente. É uma oportunidade de vocês mostrarem o seu potencial ali dentro. A gente também tem, que não está aparecendo ali, mas a gente tem também o feedback, que a gente é uma conversa que a gente tem com todos os estagiários a cada 3 meses, para a gente saber o que vocês têm para indicar para a gente de pontos de melhoria, para saber como está a experiência de vocês no estágio, o que a gente poderia fazer para melhorar o desenvolvimento de vocês. E, além desses do programa de estágio em si, a gente tem outras 2 atividades. Pode passar, por favor. Uma delas é o Seeds for the Future, que a gente investe no conhecimento de vocês em TIC, que é a tecnologia da informação e comunicação, como o Felipe comentou. E a gente faz treinamento, tem o Tech for Good, que o Felipe também comentou antes, e uma rede de talentos muito grandes para vocês conseguirem se desenvolver nesse meio que está crescendo bastante e é o principal foco aqui da Huawei.
O Seeds for the Future ele foi iniciado em 2015 e a gente já atende mais de 139 países, porque é uma atividade global da Huawei. Mais de 15 mil estudantes foram beneficiados. Aqui no Brasil foram mais de 300 estudantes. E, desde 2022, 50% dessa participação é feminina. Então, a gente está tentando incluir mais a mulher nesse mercado, que a gente sabe que é um pouco que é muito mais masculino do que feminino. Então, a gente tem esse investimento. E, além disso, para o pessoal que chega às últimas etapas do CID, a gente tem as oportunidades de levar eles para outros países. Por exemplo, em 2023, a gente levou os estudantes finais para a Colômbia, ano passado foi para Madrid, e os estudantes que têm um maior desenvolvimento, como os líderes dos grupos, vão para Dubai, vão para a China. Então, a gente tem, não é só o conhecimento que a gente agrega a vocês, mas também conhecimento cultural dos países que a Huawei está também. Pode passar, por favor. E como eu falei sobre a questão da mulher nesse ramo da tecnologia, a gente tem o Women in Tech, que é um projeto mais recente, que ele foi iniciado em 2022, onde a gente vai incentivar as mulheres a entrarem nesse meio de trabalho, no TIC. Eu trouxe alguns dados, como, por exemplo, apenas 5% dos cargos de CEO e de gerente e gestores, e 33%, desculpa, são ocupados por mulheres. É um número muito baixo quando a gente compara em questão masculina. Então, junto com esse programa, a gente tenta fazer o treinamento, gerar oportunidades e fechar parcerias também para que a gente tenha um maior número de mulheres no campo do TIC. Agora a gente vai ter um videozinho só para encerrar, para mostrar sobre a Huawei também. Será que se sair... O arquivo deve ter ficado muito pesado para não estar carregando. A gente pode compartilhar esse vídeo para vocês também, mas tem na nossa rede social da Huawei Brasil. Vocês podem ficar à vontade de ver a gente lá. A gente compartilha também sobre a questão do TIC, do Women in Tech e outras atividades que a gente tem também. Quando falamos em futuro, estamos falando em transformar o Brasil em uma nação digital. Mas como seria esse país na prática? Médicos poderão realizar cirurgias à distância e atender mais pessoas em locais remotos, para que todos tenham acesso à medicina de ponta, aonde quer que estejam. Soluções de conectividade vão digitalizar cada vez mais a indústria. Fábricas, portos e minas vão ganhar eficiência, automação e segurança, para que a gente produza mais com menos. Cidades terão sistemas de transporte público elétricos e inteligentes, uma infraestrutura mais segura que vai transformar a forma como a gente se locomove, para que possamos aproveitar nosso tempo com o que realmente importa. Todas as escolas serão conectadas, proporcionando ensino de excelência, capaz de preparar os estudantes para o futuro, para que todas as crianças e adolescentes de norte a sul do Brasil tenham as mesmas oportunidades de perseguir seus sonhos. A conectividade chegará às áreas remotas do país, criando oportunidades de desenvolvimento e renda, para que todos possamos nos tornar motores do crescimento do país. Esse é o futuro que enxergamos para o nosso país. Esse é o futuro que desejamos e vamos perseguir. Então é isso, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado da apresentação, tenham gostado da empresa também. A gente vai estar participando da Feira de Estágio hoje à tarde, onde a gente pode compartilhar mais sobre as vagas que a gente tem aberto. Inclusive, temos vagas para ADM também, e dos nossos benefícios que a gente tem para oferecer para vocês.